Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Bom dia, pessoal. É a segunda-feira de um fim de semana inesquecível. Um fim de semana marcado pela vitória monumental, extraordinária, aguardadíssima do Fluminense na Libertadores. Trouxe uma redenção para o futebol brasileiro, principalmente por ter batido um adversário de altíssima qualidade, de enorme tradição na final, o Boca Juniors. Foi um fim de semana inesquecível. Estão aqui comigo para falar desse fim de semana Ailton Amalfi e Luiz Carlos Cotarolo. Vamos começar? Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Gente, foi um fim de semana, para mim, super, hiper ocupado por causa da Fórmula 1. Eu não consegui acompanhar passo a passo essa grande final da Libertadores. Eu queria que vocês resumissem para mim, começando pela Amalfi, como é que foi esse jogo? Bom, foi um jogaço, né? Foi um jogaço e nunca aconteceu isso. 5 vitórias de brasileiros nas últimas 5 Libertadores. O Boca veio para aquela história de não deixar o jogo fluir. Não deixou fluir até tomar o gol. E aconteceu com o Boca o que não tinha acontecido desde as oitavas de final, que ele foi passando nos pênaltis, empatava. Ele tomou um gol. Ele saiu atrás. Então, ele foi obrigado a correr atrás. Então, aí o jogo ficou mais legal ainda, porque aí o Boca teve que sair, se expôs aos contra-ataques, que o Fluminense teve 1 ou 2 e não conseguiu aproveitar, mas o Fluminense sendo muito superior. E eu queria falar uma coisa aqui, apesar do Fluminense ser muito superior, eu acho que não existe nenhum time no mundo que use a mística a seu favor como o Boca. Eu não acredito. Porque o Boca era muito inferior e conseguiu. Tinha horas que era só a torcida do Boca cantando, e depois do empate, eu tenho certeza que muita gente do Fluminense, e até eu, que não sou torcedor do Fluminense, fiquei nervoso, achando que o Boca ia engrossar o caldo. E o Fluminense perdeu o esteio durante o jogo da experiência. Perdeu os 3, né? Perdeu o Felipe Melo, perdeu o Ganso e perdeu o Marcelo. Achei, bom, agora vai desandar. O Fernando Diniz chamou todo mundo na moral, elevou a moral da turma, falou, você vai entrar, e conseguiu. Muito legal para o futebol brasileiro, muito legal o Fluminense ser campeão. E contra um time meia-boca do Boca, mas que assustou, né, Quartarolo? Espera uma coisa. É um time meia-boca ou é um Fluminense super Fluminense? Porque quando um cresce, o outro cai. Eu acho que as duas coisas, viu, Lito? As duas coisas. O Fluminense é um time muito bom, que joga bonito, mas o Boca teve momentos, depois que empatou, que calou o Maracanã. Lito, foi um final de semana esportivo para nós, né? Eu estava fazendo esse jogo, trabalhei nesse jogo e, ao mesmo tempo, acompanhava você, né? Para ter informações da nossa Fórmula 1, que foi maravilhosa também, e mostra como o brasileiro gosta da Fórmula 1, ao contrário do que falam por aí, né? Porque não tem nenhum brasileiro de destaque e a gente continua ligado, né? Mesmo eu que não entendo tanto e acompanho os mestres para saber um pouco mais. Então, parabéns pelo seu trabalho, viu? Foi magnífico. Muito obrigado. Gostei demais. E foi bom para São Paulo também. Mostramos que a gente sabe fazer coisa de primeiro mundo. Isso é bom para o país. Bom para o país o Fluminense ser campeão. Eu sou daqueles que torço para o futebol brasileiro, respeitando o Boca. Então, torci pelo Fluminense mesmo. Só que eu sou muito chato, né? Vocês já perceberam. Eu sou muito, sei lá, talvez o meu sarrafo seja muito alto. Eu não achei um jogaço, eu achei um jogo disputado, né? Tecnicamente, faltou muita coisa. O Fluminense não foi o grande Fluminense, mas foi um Fluminense pragmático. O Marcelo, por exemplo, não flutuou o campo todo como ele costuma, talvez até com os cuidados que tinha que ter contra um Boca que é perigoso. Acho o Boca realmente meia boca. Eu contrataria no time do Boca o Barco, né? O Cavani, pela história maravilhosa que teve, está na descendente, mas é um jogador importantíssimo. E os 2 volantes. Nem o goleiro contrataria, que eu acho que esse goleiro aí é meio farso, né? Bom de pênalti. Tanto é que os memes maiores da Argentina, né? A Márcia deve saber bem, é sobre isso, né?
onde estão meus penales? Onde estão meus penales? Porque não chegou aos pênaltis. Agora, foi uma grande vitória contra um time tradicional. O estigma do Boca, né, que metia tanto medo aos brasileiros, né, eu acho que chega, né? Ele só mete o medo na torcida do Palmeiras hoje, porque Corinthians, Santos, o próprio Fluminense, quando foi vice da Libertadores, tirou o Boca na semifinal. Então tem alguns estigmas históricos aí que a gente vê só quando o outro lado ganha. Eu ia fazer jogos no Uruguai quando um time uruguaio ganhava, quando a seleção uruguaia ganhava, mística de 50, porque é duro jogar com os uruguaios. Quando a gente ganhava, ninguém falava nada, né? Então, o Boca de hoje, então, vale de um momento, não vale. Eu não vi nada de especial no Boca, tanto é que o Advíncula, que foi mandado embora da Ponte Preta por baixa condição técnica, hoje é um destaque do Boca e realmente ele evoluiu demais. Não parece o mesmo, aí até acho que é a Clone. Fez até o gol e foi o grande jogador do time. Parabéns ao Fluminense, parabéns ao Fernando Diniz. Eu fiquei muito feliz, já critiquei demais o Diniz, vocês sabem disso, mas ele é um técnico que, a exemplo do Tite em 2010, 2011, 2012, precisava de uma chancela de um título importante. E é bom ter um título desse nível, principalmente para quem também é técnico da seleção brasileira e que vai enfrentar a Argentina agora proximamente, né? Então, já imaginou ele entrar no Maracanã contra a Argentina no final do mês derrotado? Então, agora nós temos um técnico campeão da América. Eu acho muito legal para todos nós e acho que o brasileiro que gosta de futebol está feliz. Você que é botafoguense, o Amalfi que é corintiano, eu que sou santista, parabéns, Fluminense, até porque é um time que, olha, mistura bem a veteranice de alguns jogadores e a qualidade mais jovem de outros. Né? Foi fantástico, foi ótimo para nós. E foi final, né? Final é sempre, sabe, encruada. E olha, eu sou botafoguense, mas no sábado eu era fluminense desde criancinha. E vou continuar sendo fluminense, inclusive no Mundial. E já imaginou se o Diniz sai de lá com esse título de Mundial? Viva o Diniz! Contra o Guardiola? Ora, imagina só! Opa! Derrubar o posicionismo do Guardiola. Olha, viva o Fluminense, viva o Diniz! 4 de novembro de 2023 entra para a história como o dia em que oficialmente o complexo de vira-latas acabou no Fluminense. Nós agora temos um título internacional para chamar de nosso e conquistado de forma heróica, de forma dramática e digna de um time de guerreiros. Eu até citei Nelson Rodrigues, né, o tricolor lendário, e ele certamente acompanhou tudo lá de cima. Talvez tenha pedido ajuda de quem estivesse do lado para contar o que estava acontecendo em campo e deve ter passado alguns sustos, como todos nós passamos. Aquela marcação do Diniz defensiva com duas linhas muito em cima da grande área, aquilo é de testar cardíaco. Enfim, o pior não aconteceu e o Fluminense terminou essa tarde e noite de sábado com um título incrivelmente conquistado, um título que a gente pode dizer que era improvável. No começo do ano, ainda que o Brasil domine a Libertadores pelo 5º ano consecutivo, você tinha Palmeiras, tinha Atlético, tinha Flamengo. O Fluminense não era nem de longe favorito. Estava num grupo que era considerado o grupo da morte, com River Plate, etc. Mas conseguiu fazer o sonho se tornar mais real a cada fase superada, com um bocado de drama, como na semifinal com o Internacional, e na final não seria diferente, né? O Quartarolo, concordo com ele quando ele fala que o Fluminense tecnicamente é muito mais forte que o Boca, mas a decisão iguala muito isso, ainda mais com a quantidade de torcedores argentinos que a gente teve no Maracanã. Então, não era um cenário de superioridade, seria sofrido, seria disputado, seria complicado como foi, e talvez por isso seja ainda mais especial. A última volta do ponteiro. Passada a Libertadores, a consagração do Fluminense, voltamos para a rotina do Brasileirão. A rodada se encerra nessa segunda-feira com um jogo super, hiper importante. Botafogo e Vasco. Não é de maneira nenhuma a definição do campeonato. Para o Botafogo é a 31ª das 38 rodadas, mas é um jogo super, hiper importante. E o Botafogo vai pegar um Vasco incendiado, um Vasco que vem jogando uma barbaridade para quem viu esse time começar o campeonato. Ou melhor, um outro time, mas esse mesmo Vasco.
Vasco vem muito forte. E o Botafogo vai ter 2 desfalques da sua defesa. A defesa, que até bem pouco era a melhor do campeonato. Não joga o Adrielson e não joga o Vitor Cuesta. Adrielson foi expulso de forma discutível no jogo contra o Palmeiras. E aí o John Textor, o dono do Botafogo, veio aos microfones e, de forma destemperada, não a melhor maneira, pediu com toda a razão a demissão ou a autodemissão, o pedido de demissão do presidente da CBF. Criticou-se muito a forma, abandonou-se o conteúdo. John Textor está absolutamente correto. A CBF é, sabidamente, admitidamente, o grande mal do futebol brasileiro. Eu gostaria de saber, por exemplo, por que a CBF aceita que o Flamengo diga aonde e quando vai jogar, se negando a jogar com Fortaleza fora do Maracanã, mas impõe ao Fluminense jogar na quarta-feira antes da final da Libertadores no domingo. Por que, CBF? John Textor está errado? Seja como for, o que vocês esperam dessa noite de segunda-feira? Bom, o problema também do Botafogo, está passando o caminhão do gás aqui, eu acho que o gás do Botafogo ainda não acabou. O problema do Botafogo foi a vitória do Goiás ontem, que põe mais pressão no Vasco e o Vasco precisa ganhar. Vai jogar sem metade da defesa titular. Acho que já discutimos aqui, eu acho que o campeonato está mais para o Botafogo ainda, mas o Botafogo agora, você falou em rotina do brasileiro, que rotina boa, né? A rotina mudou completamente, né? O Botafogo tem uma pressão que não tinha, o Bragantino mostrou um time sólido, um time que pode chegar. Eu acho que o jogo de hoje, se não é final, vai as pessoas, eu não gosto dessa palavra, né? Quando as pessoas querem falar alguma coisa bonita, o anímico. O que é anímico? Não tem nada de anímico, é psicológico. Eu sou do tempo do psicológico, né, Quartarolo, né? Anímico. Que é anímico? Isso é coisa lá para os argentinos que gostam de falar de anímico. Mas o psicológico do Botafogo vai sofrer com isso. Pelo menos, eu acho que o Botafogo tem que ganhar um empate, já deixa as coisas, o anímico do Botafogo prejudicado. E essa vitória do Goiás botou mais lenha na fogueira para o Vasco ganhar o jogo hoje. Então, o Amalfi e Lito, bom, primeiramente que no jogo Palmeiras e Botafogo, o Botafogo terminou o primeiro tempo e falei, nossa senhora, vai ser um negócio exuberante. A virada do Palmeiras tem que ser aplaudida como uma das coisas mais bonitas dos últimos tempos, mas realmente houve interferência da arbitragem. Eu não teria expulsado o Adrielson, né? Muita gente diz que sim, é discutível. O pênalti dado também para o Botafogo, quando podia fazer 4-1, o Tiquinho, que é um grande batedor, tem um crédito maravilhoso, acabou falhando. E naquele momento acabaria, na minha opinião, o jogo ali, acabaria qualquer reação do Palmeiras. Isso faz parte do jogo. O erro a favor, contra, faz parte do jogo. A gente já falou aqui muitas vezes. Só que eu acho, inclusive teve um lance no jogo do Santos em que o Gerson foi expulso, e está falando aqui um santista, gente. Eu não expulsaria o Gerson. Mas ele deixou o cotovelo. Gente, os árbitros estão analisando o VAR em câmera lenta. A câmera lenta, qualquer coisinha é mais grave. A jogada tem que ser analisada na velocidade normal, do futebol, a olho nu. O Adrielson vai na bola, o Adrielson só não deu uma porrada no cara, desculpe a expressão, porque ele é craque. Se fosse um jogador grosso, teria se arrebentado ali, se enrolado com o Breno Lopes. Aquele é craque, ele vai na bola. Sabe, ele não foi para fazer... mas havia perigo iminente de gol. Gente, eu vi alguma transmissão, gente da arbitragem falando é o último homem. A expressão último homem não existe na regra. Existe perigo iminente de gol, a iminência de gol. Iminência de gol é o gol ali, eu aqui. Não é falar assim, não, mas tinha 2 pelo meio. Gente, o Breno Lopes não é o Ronaldinho Gaúcho, é o Breno Lopes. Sabe, até isso você tem que analisar. Então, forçaram a barra, prejudicaram o Botafogo e o Palmeiras cresceu. O Palmeiras estava crescendo já com ele em campo. É um time que realmente você tem que respeitar. Aquele momento dramático do Palmeiras eliminado, que ficou na cabeça, muito provavelmente por alguns jogos, já acabou. O Palmeiras voltou para a realidade dele. Então, eu acho que o Botafogo foi sim prejudicado. Acho que o John Textor exagerou.
É verdade, mas no conteúdo ele tem uma certa razão. E vão aumentar as desculpas e também as reclamações a partir de agora. Hoje quem apita é o Leandro Pedro Voaden. Quer dizer, talvez fosse ele naquele jogo, que ele é mais disciplinador e, sabe, não seria como o Braulio, que era fácil de levar. E hoje o árbitro do VAR me preocupa no jogo do Botafogo e Vasco, em São Januário. É o Wagner ruim, hein? É Maia ruim, hein? Meu Deus, ele fica se metendo em coisinhas que não deve. E tem um outro jogo, né, que vocês não estão colocando na balança, que é o meu Santos contra o Cuiabá. Temos que ganhar do Cuiabá para chegar a 40 pontos. E esse jogo vai apitar o Sávio Pereira Sampaio, que é o irmão do Wilton Pereira Sampaio. Então, nós estamos nessa roda aí. Não tem muito árbitro também para escalar, mas eu acho que o Botafogo ainda vai ser o campeão brasileiro, porque tem 2 jogos a menos. O Bragantino, que chegou agora a 58 pontos, está a 1 ponto de Botafogo e Palmeiras nesse momento, antes de finalizar a rodada. Ele tem um jogo direto com o Botafogo domingo, no Nabi Abichedi, que pode ser realmente uma grande final. E atenção, Milton Neves e demais amigos, vocês que falam que não tem que ter campeonato de ponto corrido, porque é chato, tem que ter mata-mata. Olha quanto mata-mata do ponto corrido aí, gente. Vai ser uma segunda-feira incendiária, uma noite de segunda-feira muito importante, mas ainda não é definitiva. Ainda tem muita estrada pela frente até o final desse Brasileirão. Vamos ver como vai ser. De qualquer maneira, quarta-feira nós estaremos aqui para falar do que foi dessa segunda-feira. Sim, antes de terminar, o Diniz convoca a nova seleção e agora ele convoca como o novo campeão da Libertadores. O Quartarolo vai falar sobre isso. Meu amigo Lito, realmente saiu a seleção brasileira com algumas novidades, hein? Novidades boas, eu diria, né? No meio campo, o Douglas Luiz do Aston Villa está na seleção brasileira novamente. O Paquetá continua fora por causa daquele problema lá do processo, e é um jogador que o Fernando Diniz até elogiou na coletiva, mas do ataque, boas novidades. O Hendrick do Palmeiras, né, que sempre foi para a seleção sub não sei o que lá, hoje já é profissionalíssimo, vai para a seleção para enfrentar dia 16 a Colômbia em Barranquilla e depois dia 21 no Maracanã, a seleção campeã do mundo com o melhor do mundo, Lionel Messi, a grande Argentina. Além do Hendrick, o Paulinho, que eu pedia tanto, jogador do Atlético Mineiro, vai ter uma chance, a primeira com o Fernando Diniz, é muito legal. O João Pedro, que começou no Fluminense, hoje está no Brighton da Inglaterra, também é outra novidade. E o PP, que começou no Grêmio, hoje está no Porto, também é uma boa novidade, vai ser testado, é claro, é a hora disso. O Brasil está, todo mundo sabe, classificado para as eliminatórias que levam 6 e talvez até 7 sul-americanos para a Copa de 2026. Richarlison fora, demorou, mas aconteceu, vai se tratar da vida. O Matheus Cunha, que nunca resolveu, está fora. Neymar e o Casemiro estão contundidos, senão estariam convocados. E o Antony também tem um problema do processo lá e foi colocado de lado. Portanto, uma convocação até legal do Fernando Diniz. Boa sorte, Fernando Diniz. Eu espero que ele bote o Veiga para jogar junto com o Hendrick. Afinal, eles já estão entrosados do Palmeiras. Seria legal de ver. Um abraço, gente. O Franguinho está se despedindo, mas a gente volta na quarta-feira, hein? Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.